Nós vamos voltar a falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. A semana é decisiva para o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 acusados por participação na chamada trama golpista. Hoje, os 5 ministros da primeira turma do STF começaram a votar para condenar ou absolver os réus. A Vanessa Vitória está lá no Supremo, traz a situação do momento para a gente. Boa noite, Vanessa, obrigado por participar conosco, seja bem-vinda a Santa Catarina, está contigo neste momento. Tivemos hoje 2 ministros votando, né? Conta para a gente, dá os detalhes das informações e atualiza o caso. Seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite para você, para Santa Catarina, muito obrigada. Sim, começou com o relator Alexandre de Moraes, que falou bastante durante toda a manhã. O voto dele durou mais de 5 horas. A sessão começou por volta de 9h15 e só foi terminar depois de 2 horas da tarde. E ele foi bem incisivo, viu? Um voto ali que ele trouxe muitos elementos, ele elencou 13 elementos que ele foi enumerando da seguinte maneira, olha só, fiz até um resuminho aqui, ele falou sobre a utilização dos órgãos públicos para fazer monitoramento de adversários, ele falou também de atos executórios públicos lá em 2021, aí ele se referia a lives, entrevistas que foram concedidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também falou do 7 de setembro de 2021, falou do discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro em tom de ameaça, enfim, ele foi elencando, falou de reunião ministerial que aconteceu no dia 5 de abril de 2022, falou de uma reunião também com diplomatas estrangeiros que também teria ali provocado, né, foi em julho essa reunião de 2022, quando Bolsonaro chamou diplomatas de outros países, né, para desacreditar, de acordo com Alexandre de Moraes, no sistema eleitoral brasileiro, na questão das urnas eletrônicas, se são ou não seguras, e ele foi colocando vários elementos, falando dos bloqueios em rodovias, isso já no segundo turno das eleições para presidente, foi falando também sobre a utilização das próprias Forças Armadas para essa trama, falou sobre atos, né, pós-eleição, falou do 8 de janeiro, enfim, ele trouxe vários elementos, teve um momento ali que teve até uma leve discussão, vamos dizer, um leve embate, já que o ministro Flávio Dino fez uma interrupção, pediu para falar, e aí o ministro Fux disse que antes da sessão começar, do julgamento, tinha sido proposto que ninguém interrompesse, até mesmo para não desvencilhar as informações ali, para que tudo ficasse concentrado. E aí o próprio Dino falou que quando for a vez de Fux, ele não vai interromper, e Alexandre de Moraes disse, olha, mas quem deu a autorização foi eu. Enfim, ficou uma situação, mas que tudo ficou resolvido depois disso. E aí no período da tarde veio então o voto do ministro Flávio Dino, que ele concordou ali com o relator, mas ele trouxe outros elementos, viu? Esses elementos têm 3 nomes, ele entende que essas 3 pessoas teriam tido uma participação menos importante do que efetivamente Jair Bolsonaro ali, que seria o grande líder, né, o cabeça, digamos assim, dessa chamada quadrilha da trama golpista. Como você falou, Tiago, são 8 pessoas ali, além de Jair Bolsonaro, então são 7 réus que estão sendo julgados nesse julgamento que começou na semana passada, foi retomado hoje e vai até sexta-feira. E olha só, o que o Flávio Dino disse, o que ele considerou? Foi com relação à Ramagem, com relação ao Heleno, Augusto Heleno, e também com relação ao Paulo Sérgio. Ele falou o seguinte, que esses aí teriam tido uma participação de menor importância, mas hoje não foi discutido nenhum ponto com relação ao voto deles para penalização, quanto cada um pega, nada disso. Isso fica para sexta-feira, na sexta-feira que vão ser definidas as penas. Pode acontecer antes? Talvez sim, porque amanhã tem sessão de novo, amanhã quem vota é o Fux, só lembrando que começou pelo relator, né, então foi o primeiro a votar, e aí veio na sequência o Flávio Dino, amanhã vem o Fux, Carmen Lúcia, e a gente encerra com o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin. Um outro ponto também é com relação às penas que foram imputadas aos réus por Alexandre de Moraes, então a gente vai aos crimes, tá? Crime de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, dano qualificado pela violência ali, a grave ameaça e a deterioração do patrimônio
crânio tombado. Com relação a esses crimes, o Ramagem ele fica fora de 2, né? Ele é o ex-diretor da ABIN e ele fica fora porque atualmente ele é deputado federal e aí a condenação dele se dá somente a 3 desses 5 crimes. Então, só lembrando a quem está nos acompanhando aí, quem são essas pessoas que estão sendo julgadas, além do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem, como eu disse, o Alexandre Ramagem, que é o ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira aí de Inteligência. A gente tem também o Almir Garnier, que é o ex-comandante da Marinha. Esse representa aí, como alguns opositores disseram aqui, representantes da alta patente. O Anderson Torres, ele é ex-ministro da Justiça, mas à época ele estava no cargo de secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, mas não estava no dia do ato golpista, ali no 8 de janeiro, que é considerado o dia do ato. Ele não estava no Brasil, estava em uma viagem internacional em férias. E aí a gente tem o Augusto Heleno, que é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI. Temos o Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa. Temos o Walter Braga Neto, é um nome muito conhecido, que é o ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa. E o Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens e que é o delator. A gente falou aqui na semana passada, quando eu entrei ao vivo, que houve um questionamento ali se seria ou não a delação dele válida. E a própria defesa do Mauro Cid disse que sim, que a delação dele é válida, que ele não sofreu nenhum tipo de pressão e que não deveria ser questionada essa questão. Só que aí amanhã o Fux vai trazer provavelmente, né, alguma divergência, a gente ainda não sabe o que vem por aí, mas um ponto sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não compareceu, tá? Hoje nenhum réu veio aqui, na semana passada a gente comentou que o Paulo Sérgio tinha vindo pessoalmente, mas nenhum réu, só mesmo a defesa. E o ex-presidente não veio, a defesa garantiu que ainda é a questão de saúde. Ele, inclusive, pediu para ter um atendimento médico neste fim de semana, em um hospital particular aqui, pediu, né, ao ministro Alexandre de Moraes para que ele possa ir fazer exames em um hospital particular onde ele tem o costume de ir. Isso no domingo, depois desse julgamento. Esse caso está sendo avaliado também. E um outro ponto que chama atenção é com relação à anistia, porque tem uma expectativa, né, a direita ali entende que tem uma expectativa de repente, uma anistia. Isso quem vai decidir é o Congresso. Mas Flávio Dino também comentou sobre isso e disse que nesses casos desses crimes não cabe a questão da anistia. E aí os líderes, né, da oposição no governo também estiveram aqui hoje, saíram para falar com a imprensa, tanto a liderança do governo atual quanto a oposição que faz oposição ao governo atual. A oposição disse que não vê isso, que é possível sim ter uma anistia, só não sabe como é que vai ser, que tem votos, inclusive, para conseguir que esse projeto passe na Câmara. Enfim, é um ponto que está sendo lá. Mas aqui, os líderes, né, do governo atual ali, que fazem oposição ao governo anterior, disseram que não vai ter isso, que não vai passar no Congresso e que realmente eles vão ser punidos. Agora eu vou falar sobre os próximos passos com relação a esse julgamento. Como eu comentei, retoma amanhã então, só o período da manhã, a gente vai ter o voto do ministro Luiz Fux. E aí, na quinta-feira, a gente tem os votos de Carmen Lúcia e também do presidente da turma, que é o Cristiano Zanin, para aí sim a gente entender se eles começam já a definir a questão das penas, ainda na quinta-feira, ou se vão fazer isso na sexta-feira. E aí é o dia inteiro de julgamento, mas especialistas aí que estão avaliando a situação acreditam que, como já tem 2-0, esse placar dificilmente vai ser mudado aí por uma absolvição desses réus. Mas só para contextualizar também, Thiago, um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que quando ele viu que o Flávio Dino comentou ali que pode ter uma pena mais branda para Y ou para Z, isso pode ser um ponto também de avaliação. Porque quando veio o voto do ministro Alexandre de Moraes, a defesa já ficou assim, todo mundo vai ser julgado e todo mundo vai ser condenado exatamente igual. E aí veio esse, digamos, não um precedente, mas eles disseram que veio uma divergência para que, de repente, alguns tenham penas diferenciadas, não por ter foro privilegiado, por ocupar um cargo público, né, por ser um parlamentar, mas sim por causa da questão do que foi analisado com relação à participação de cada um nessa questão aí da
do que é chamado de tentativa de golpe, dessa trama golpista, desse núcleo crucial que é julgado aqui no Supremo Tribunal Federal. Desde a semana passada a gente vai seguir acompanhando e quando precisar é só chamar. Vanessa, obrigado, viu, por todas as informações, todos os detalhes. É um assunto importante, é o assunto do momento, é o que está acontecendo no país. A gente está ao vivo, direto com a Vanessa, trazendo de forma detalhada e importante todas essas informações. Vanessa, assim que você tiver mais atualização, amanhã você é a nossa convidada para nos trazer todos os detalhes desse julgamento aí que nós estamos acompanhando. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação conosco aqui, em nome de todos os catarinenses.